Esse tema aqui é bem oportuno, porque sendo bem honesto, eu acabei de comer 300 gramas de carne, 500 gramas de arroz, eu dormi. E eu tô voltando às gravações agora. E por um acaso o tema é: a cápsula de cafeína é igual ao café? Caramba, isso é sinal obviamente de Deus. O próximo sinal é clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Estou um pouco letárgico, mas eu vou me esforçar para ser brilhante. Eu já venho me esforçando há tempo e não venho conseguindo, então a chance agora com o sono é nenhuma. Mas vamos lá. Bom, gente, falando um pouquinho mais sério, não que isso não seja, mas quando a gente vai analisar a cafeína, a 1,3,7-trimetilxantina, que é um alcaloide simpático mimético. Caramba, Leandrão, você com sono? Eu consigo porque eu já decorei faz tempo, eu gosto de ficar usando de vez em quando para não esquecer. Eu não me senti um completo inútil, que demorou para decorar esses nomes. E quando você vai analisar a cafeína que está presente na cápsula de cafeína, que é a 1,3,7-trimetilxantina, ou a cafeína que faz parte do café ou do chá verde, etc., você observa exatamente a mesma cadeia química, molecular. Então, assim, beleza, tá tudo certo. Só que as pessoas às vezes me perguntam, até na consultoria já aconteceu, Leandro, realmente a cápsula de cafeína é a cafeína que está dentro do café e não muda nada? Então, a cafeína em si é a mesma. Agora, o efeito pode ser um pouco diferente, sim. E é legal a gente entender isso para saber quando que um ou outro pode ser levemente superior. Bom, em termos de efeito termogênico, termocalogênico, geração de calor a partir de calorias, o efeito simpático mimético que te coloca no estado de luta ou fuga e melhora a tua disposição, o efeito redutor de apetite, todos eles vão acontecer porque cafeína é cafeína, tá? Todos esses efeitos eu já expliquei num vídeo só sobre termogênico, lembra de procurar dentro do Twin mais tempo. Só que na cápsula de cafeína nós temos uma diferença que pode ser bem-vinda ou pode ser até ruim, dependendo do contexto. Você pode perceber isso até mesmo testando, tá? Na sua casa, qualquer um dos dois. Vamos assumir aqui que você vai tomar uma xícara de café. Quando você toma, não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Ah, mas não será incômodo? Ah, mas é claro que não. Tudo bem. Primeiro o senhor, então. Tomou a xícara de café? Esse café passa pelo seu esôfago e vai para o seu estômago e já começa um processo de absorção pela própria parede do estômago. E aí o que vai acontecer? Se você beber bastante café, concorda comigo que todo café não tem como fazer contato nas paredes, porque a parede está aqui fininha. Pensa que você ingere um volume de água. Esse volume de água, essa parte aqui está fazendo contato. Essa parte do meio não está. Então ela vai fazer o contato, vai absorver uma camada, 2 camadas, 3 camadas. E quando você está com o café líquido, ou até mesmo um pré-treino, você tem uma absorção levemente, tá? Levemente mais gradual, por conta do volume. Quando você ingere uma cápsula de cafeína, que você pode entender tudo sobre ela no meu curso de suplementação, você tem uma diferença que ela passa intacta pelo esôfago, e ela cai no seu estômago. Só que no momento que ela cai no seu estômago, ela não estoura automaticamente. Ela demora um pouquinho. Faz um teste. Coloca uma cápsula de cafeína dentro de um copo de água. Cafeína de qual, Leandrão? Sempre da Growth Suplementos. Se for de outra empresa, a cápsula vai explodir o copo, vai estourar sua cozinha. Coisas malditas vão acontecer. Então tem que ser da Growth. Coloca lá dentro e você vai ver, ela vai ficar boiando, daqui a pouco ela estoura. Logicamente que no estômago é um pouco mais rápido por causa do ácido clorídrico. E aí que acontece o seguinte, quando ela estoura, o pó é muito compactado, porque assim, 210 mg de cafeína de um café coado, você vai precisar às vezes de 400 ml de café, 350, dependendo de quanto de pó você usou para fazer. Fez um café mais forte ou mais fraco? Então pensa, você vai ingerir 400 ml de café para dar 210 mg de cafeína. Tô chutando aqui porque depende muito, tá? Aquilo vai absorver. A cápsula de cafeína está aqui, ó. Pum, colocou para dentro 210, vai cair, esses 210 vão entrar em contato, porque são 210 miligramas contra 400 ml, que se você for pesar dá 400 gramas. Ele vai entrar em contato todo ao mesmo tempo com a parede do seu estômago e você vai ter um pico plasmático de cafeína maior. Então 210 miligramas de cafeína vindas de uma cápsula de cafeína vai bater mais forte no pico plasmático, porque vai dar um picão muito maior quando você consome o café líquido.
E isso pode ser bem-vindo, porque vamos assumir que eu não quero colocar uma quantidade de cafeína muito alta, porque é prejudicial para o organismo. E aí eu quero baixar minha quantidade de cafeína, mas eu quero dar essa despertada. Então, ao invés de eu beber um copo de café um pouco maior para conseguir bater gradual e eu acordar, não, eu ingiro uma cápsula de cafeína de uma miligramagem menor, que vai ter um pico plasmático maior, vai fazer eu treinar bem, vai decair e tudo certo. Não, quando é que eu uso um, uso outro? Gente, o que eu estou discutindo aqui é detalhe. Por que eu trouxe esse detalhe para cá? Porque um aluno meu da consultoria perguntou. Então, vamos trazer em vídeo para ficar legal? Beleza. Mas não é o tipo de detalhe que você tem que se preocupar. Só quero que você saiba que existe sim uma diferença, mas que na prática ela tem que ser relevante para você. Por exemplo, vou treinar de manhã. Tomei um copo de café, meia hora eu fui treinar. Tá. Ah, aumentei a quantidade de cafeína, mas fiquei muito agitado e demorou muito para passar o efeito. Eu vou optar por uma cápsula de cafeína para ter um pico plasmático maior, usar uma dose menor e treinar bem. Então você vai perceber que está sendo necessário para você aquilo. Não é tão relevante a gente brigar sobre isso. O que importa é a sensibilidade. Então, resumindo, você vai entender a diferença e vai utilizar o que for mais conveniente para você. Leandro, eu não gosto de café nem nada. Então não beba café. Bem como, se você fez um branqueamento dos dentes, um clareamento dos dentes e você não pode beber café, você vai usar uma cápsula de cafeína. O que você usa, Leandro? Eu tenho a cápsula de cafeína em casa e deixo ela guardadinha. No geral, eu gosto muito de café, então eu não perco o prazer de mandar café. Então eu bebo café. Mas um dia que eu tô com preguiça de passar um cafezinho, tá, vai a cápsula mesmo, que hoje é só pelo estímulo, não é pelo gosto. Entende? Acho legal ter em casa algumas cápsulas de café. Não precisa ser muita, não. Pode dividir o pote aí com algumas pessoas. Deixa umas 5 cápsulas lá em casa, tá ótimo. Depende de quanto você usa. Eu devo usar a cápsula de cafeína no máximo uma vez por semana, alguma coisa assim. Certo? Ah, Leandro, achei que você usava todo dia. Não, todo dia tem a caixinha de perguntas que eu abro lá no Instagram. Vai lá me mandar a sua dúvida. E agora eu vou deixar com vocês um vídeo, pessoal, sobre a cafeína. Ela faz bem ou mal pra gente? Porque já se perguntaram isso? É uma droga. Ela deve fazer mal. Ah, mas eu já vi um estudo falando que ela é cardioprotetora. Beleza. Então vamos dar uma conferida aqui nos benefícios e malefícios da nossa querida 1,37-trimetilxantina. Esse é um alcaloide simpático mimético que você só precisa lembrar que é cafeína.